Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Aqui é o pastor J. Filho e eu quero nesta manhã trazer uma palavra, uma meditação a todos que estão me assistindo, me ouvem, que você entendesse melhor a palavra de Deus. Eu quero falar aqui sobre a parábola do filho pródigo, que Jesus mencionou e ensinou aos seus discípulos, e hoje o Espírito Santo está trazendo para nós aqui essa mensagem e esse pensamento, para que possamos entender melhor a palavra de Deus. A Bíblia diz que tinha um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos, o mais novo, pediu que o pai desse parte da herança que ele tinha, porque ele queria ir embora, viver a sua vida. E o pai então fez isso, apesar de que o pai era um homem presente, um homem vivo, porque herança só se dá para pessoas quando o pai morre, para os filhos. E ele então tomou a sua herança e partiu, a Bíblia diz, para uma terra muito distante. E chegou lá naquela terra, naquele lugar, ele gastou toda a sua herança, a sua fortuna, aquilo que ele tinha herdado do pai, com meretrizes, com amigos, com pessoas, que é só amigo na hora que você tem dinheiro. E a Bíblia diz que ele então começou a passar necessidade. Olha só, passar necessidade, e se agregou a uma pessoa lá, um homem, que tinha porcos, tinha um campo que ele apacentava porcos. Então enviou esse rapaz lá para aquele campo, e a Bíblia diz, que ele desejava comer, das alfarrobas, daquela ração que os porcos comiam por causa da sua fome. Olha que situação essa pessoa da parábola, o filho menor, ficou. Mas um certo dia, a palavra de Deus diz, Jesus falando na parábola, que ele então caiu em si, e pensou com ele: poxa, na casa do meu pai, os empregados comem muito melhor do que eu estou comendo, vivem melhor do que eu estou vivendo. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, pedir perdão e me reconciliar com ele. E a palavra de Deus diz que ele se levantou e foi ter com o pai. Quando ele estava chegando na sua casa, o pai já estava o aguardando. E ele disse para o pai: pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos teus funcionários. Mas o pai mandou que trouxesse o anel, colocasse no seu dedo, as sandálias, colocasse nos seus pés e matasse o bezerro cevado para fazer uma grande festa. E aí o seu irmão mais velho, ouvindo aquela festa que estava acontecendo, perguntou para os empregados: o que é que está acontecendo? Então disseram para eles, que o pai tinha matado o bezerro cevado porque o irmão havia voltado. E ele ficou indignado por aquilo, e o pai pediu para que ele entrasse na festa junto com eles, mas ele disse: não vou entrar, porque esse teu filho, pegou toda a herança, gastou tudo, e eu estou aqui contigo, nenhum bezerro, nenhum carneiro tu me dá para mim fazer uma festa. E o pai disse: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu, Então, meus irmãos, essa é a parábola. Agora vamos traduzir aqui no espiritual aquilo que Deus está falando para nós.
Quantas pessoas estão fazendo esse mesmo tipo, ou estão nesse mesmo tipo deste rapaz que pegou toda a herança e destruiu? Pessoas que já estiveram na igreja, foram batizadas com o Espírito Santo, que já pregaram o Evangelho, ou que cresceram num berço cristão e estão jogados no mundo, né? Porque não souberam discernir o bem com o mal, né? Porque Deus tem coisas boas e melhores para cada um de nós, mas preferiram as drogas, preferiram o alcoolismo, a prostituição, a mentira, o pecado, e se afastaram do Evangelho, da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, e essas pessoas vivem sofrendo aí angústia, tristeza, falta de paz, depressão, humilhação, estão na cadeia, com as famílias separadas, né? E filhos nas drogas, maridos alcoólatras e traições. Então, tantas coisas têm acontecido. Mas, meus irmãos, sabe quando foi realmente a mudança da vida do filho pródigo? Foi quando ele pensou, né? Poxa, eu estou passando aqui necessidade, mas o meu pai, né, os funcionários do meu pai têm fartura, têm tudo que eles precisam e querem. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E se levantou e foi ter com o pai dele. Então a mudança da vida das pessoas, da minha vida, da tua vida, é quando muda o pensamento, meu irmão. Quando você muda de pensamento, você muda de direção. Quando você pensa quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso, que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, te perdoar, te dar a vida eterna, suprir as tuas necessidades, então você muda o teu pensamento, você muda de direção. Então você vai em direção a Deus, porque o pecado não traz bênção para ninguém. O pecado só traz maldição para a sua vida, para a sua família e para tudo o que você fizer aqui nesta terra. Muito mais para quem conhece Jesus. Porque os pecadores, né, eles pecam porque eles não têm conhecimento, mas muitas pessoas não são pecadores, são ímpios, porque eles conhecem a palavra de Deus e estão pisando no dom gratuito de Deus, que é a salvação, fazendo a morte de Jesus ser um vitupério, ser uma vergonha pública. Então, quando a pessoa muda de pensamento, ela muda de direção. E foi o que esse rapaz fez. Ele pensou, ele caiu em si e pensou, né? Meu pai tem muitos funcionários e vive muito melhor do que eu estou vivendo aqui nessa situação. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Então, mudar de pensamento é o primeiro passo, mas agir e fazer aquilo que veio ao teu pensamento é o que vai mudar a sua vida. Ele pensou em se levantar e ir, e ele se levantou e foi, e chegou lá, o pai já estava o esperando, né? É assim com Deus também, meu irmão. Enquanto você está pensando no pecado, fazendo as coisas que não agradam a Deus, né, Deus não pode te abençoar, porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Ele, a esse Ele ouve. Então, mude de pensamento, mude de direção. Pense, eu vou voltar para os braços do Senhor Jesus, vou voltar para a minha casa, vou voltar para a minha fé, vou servir ao Senhor. E levante-se e vá buscar a presença de Deus, se arrependa, ore, busque, leia a Bíblia, vá para a igreja, né? E Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, porque Ele já está te esperando com um anel, com uma sandália, com o bezerro cevado.
A Bíblia diz que há grande festa no céu quando um pecador se arrepende, mais alegria há do que 99 que já estão salvos. Eu quero deixar esta palavra para você, meu irmão. Não pense nas coisas erradas. Pense em Deus e Deus vai iluminar a tua mente, o teu caminho para esta palavra, né? Mude o teu pensamento, que você vai mudar de direção. Em vez de você estar indo para o inferno, mude o pensamento. Comece a pensar em Deus e no céu. E Deus, a direção vai se inverter. Você vai para a glória de Deus, no nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã e peço que você se inscreva no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, dá um like aí, um joinha se você gostou, repasse para as pessoas para que eles possam entender também e pensar na palavra de Deus. Deus abençoe. Se você quiser fazer um comentário aí também, esteja à vontade. Nós estamos aqui pronto para te servir e orar por você, se você quiser oração. O nosso telefone é 41 98408 2524. Deus abençoe e até um próximo vídeo.